Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou fundadora dessa escola quântica e também fundadora da terapia Resgate de Memórias. O interesse dessa escola é levar o conhecimento até vocês do porquê vocês mesmos estão criando as suas doenças físicas e emocionais. O porquê todos nós enfrentamos uma luta diária atrás da nossa prosperidade financeira e também dos nossos relacionamentos conturbados. Tudo é quântico e vocês vão aprender através dos estudos que acontecem toda quarta, quinta e sexta, ao vivo, às 20 horas. Vocês podem participar, podem fazer perguntas. Este vídeo, ele ficará como entrada de todas as nossas aulas, pois sempre haverá novos alunos. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Essa daqui é a primeira aula da playlist de Só os Despertos Vão Entender. Muito obrigado pela sua presença, viu, Meire? Muito obrigada por esse convite maravilhoso. Eu adoro estar aqui, é como estar em família e vendo o bebezinho crescer, chegar amadurecer. Você veio lá no então, começo, né? Eu vim trocar as fraldas. Exatamente. Agora a gente já aprendeu a falar, né? Maravilha. Aqui, ó. Já estamos crescendo, né? Tá ótimo. Sensacional. Meire, se você puder se apresentar, se é que tem alguém que não te conhece, né? Mas é sempre importante. Pessoas novas chegando aqui para acompanhar o Lean Podcast. Então sejam bem-vindos, vocês que são novos, que não me conhecem. Meu nome é Meire Yamaguchi. Eu sou terapeuta de cura emocional, sou mentora do curso Avatares da Cura e de outros cursos de autodesenvolvimento, autoconhecimento, e escritora do livro GPS Espiritual e o Fim do Karma. Né? A minha formação é psicologia, naturopatia e também uma base espiritual bem profunda. Bem profunda, e profunda igual será esse nosso episódio, que nosso tema será prosperidade quântica, né? Um tema super interessante aí que você vem abordando junto com os seus grupos dos Avatares da Cura, né? Sim, também. E então a gente queria começar introduzindo esse tema para o pessoal, né? O que seria a prosperidade quântica e por que o quântica do nome? A prosperidade quântica é um aprendizado profundo de como manipular as energias, sendo um criador consciente. E eu digo que é quântica porque hoje, quando a gente trata com as energias e não mais simplesmente com as nossas vontades do ego, então nós estamos a nível quântico, que é um nível sem limites. Muito bom. E que energias seriam essas, assim? Quando você fala energias, né? É o flow, né? É o flow, a energia cósmica do universo, que é uma energia abundante e que ela está aí para que a gente possa, então, utilizando essa energia, manifestar todas as coisas possíveis aqui no planeta. E como que a gente pode começar a manipular essas energias a nosso favor? Primeiro conhecendo, né? Conhecendo a si mesmo, porque você é o motor dessa manifestação. Então, a energia está aí e ela vai interagir com você que tem um programa, você que tem um motor dentro de você, você que também tem todos os filtros e toda a areia também que pode parar a engrenagem, né? Portanto, se você não conhecer a si mesmo, se você não curar a si mesmo, você não vai conseguir manifestar, ou então você vai manifestar justamente aquilo que você tem dentro. Porque essa energia, ela está aí simplesmente para o nosso uso. Né? E a gente vai trazer aquilo que nós temos. Então, se você não está feliz com o que você está manifestando, é lá dentro que você tem que ver. Muitas pessoas que trabalham com lei da atração, eles falam muito os termos vibração, energia e frequência. Se você puder diferenciar eles para a gente. Tá. A frequência é quantas vezes a energia, né, vai rodar por um período de tempo. Tá? Por segundo, geralmente. Então, aí isso é a frequência. A energia é o que roda, né? E a vibração é o nível de vibração, tá? Então, tem a frequência, é velocidade, a vibração é o número é como essa energia, ela vai de um ponto para o outro, né? Então, ela vai vibrando. Como se fosse a força. É como se fosse...
É Eu não sei amplitude. muitas coisas. Amplitude. Amplitude. Obrigada. O senhor pode ajudar a gente a começar a manifestar, entender esses 3 conceitos, principalmente acho que vibração e frequência, para a gente levar tirar a gente da escassez e levar para a abundância. Então, é você perceber que que seja a frequência, a vibração, né? A energia, ela vem então do nosso corpo. E é ela que o que você vibra, você vai vibrar também essa energia que está fora e permitir, então, você passa a informação do que você quer através dessa vibração. Então, você tem que compreender como é que você cria essa vibração, como é que você modifica a tua frequência, como é que você modifica essa vibração para você poder criar de uma forma consciente. Existem ferramentas para isso? Existem ferramentas. A primeira ferramenta é o autoconhecimento, mas, por exemplo, as frequências mentais, né, elas são muito importantes. Então, a gente tem frequência beta, alfa, teta, gama, delta, né? Então, tem todas essas frequências e cada uma dessas frequências é como se fosse uma estação de rádio, tá bom? Então, a frequência beta é uma estação de rádio de rock. É aquela coisa assim que bate na orelha tudo, né? Vibra muito, mas ela não é uma energia sutil, uma energia que alcança níveis mais altos de frequência. E ela é muito destrutiva para o nosso corpo, porque ela não está muito de acordo, né, com a frequência da vida. E aí também a frequência muito associada ao estresse. Todo mundo tem o beta. O problema é você ter o beta muito constante, porque o beta também é essa energia que te move, né? Agir no mundo, a modificar a matéria, a modificar as coisas que estão acontecendo. Agora, quando você entra na energia do alfa, é como se fosse uma estação de rádio de música clássica. Delícia. E aí você já está naquele ambiente, você já sente certas vibrações mais espirituais, né? E permite com que a tua mente ela diminua de velocidade e ela possa ser permeada, por exemplo, por ensinamentos, por sons, né? Por pensamentos das outras pessoas. Então, por exemplo, é muito bom você ter uma frequência alfa quando você vai estudar, porque você absorve mais os aprendizados, mas de uma maneira mais passiva, né? Então, cada uma dessas frequências elas abrem portas, elas abrem possibilidades para você poder entrar dentro de capacidades, ele ativa capacidades diferentes também. Então, por exemplo, a frequência teta, que tem o Theta Healing, tudo, ele já está no nível de modificação de crenças. Né? Ele já entra dentro dos programas internos das nossas crenças limitantes, por exemplo. Mais profundo. É mais profundo, Mais porque é o programa que está instalado através do qual a energia ela vai passar e ela vai ser codificada. A teta, então, ela é acima da alfa. Ela é uma frequência mais alta do que a alfa. Né? Aí depois, na verdade, a frequência é mais alta, mas as ondas elas são... uma menor amplitude. Uma menor amplitude, né? Elas são mais estáveis. Mais estáveis. E aí a delta é você dormindo, né? A delta. E a delta, ela abre, por exemplo, a nível de memória celular, ela abre o processo de regeneração do corpo. Então, desintoxicação também do corpo. Então, você só desintoxica o teu corpo, você consegue chegar a nível delta. Então, pessoas que têm sono, que são superficiais, elas não conseguem entrar nesse processo de regeneração, de desintoxicação do corpo que acontece quando a gente dorme com sono profundo. Sono REM. Então, não são sonos, não é um sono que recupera. Para poder entrar nesse espaço de recuperação, você tem que entrar nem que seja por um microsegundo em estado delta. Caramba. Você pode fazer como se fosse um mapa, um apanhado de como... Porque a maior parte... Pessoal, aqui ela está falando uma linguagem bem avançada, porque eu já coloquei isso daqui na playlist das pessoas que são mais despertas, né? Senão não consegue entender. A parte que ela fala aqui sobre vibração, a ciência hoje tem avançado, já está bem comprovado o quanto dentro do nosso corpo, dentro e fora do nosso corpo, tudo contém energia, né? Então hoje já tem até um aparelhinho que mede a vibração e a energia das plantas, a vibração e a energia da terra, da terra preta no chão, terra do chão, né? O planeta Terra também, né? Tem a vibração dela, que é a Schumann, né? Que nós já estudamos aí no primeiro vídeo, né? Na primeira playlist. E tudo contém energias, né? Hoje está sendo estudado bastante sobre átomos, prótons, nêutrons, tudo isso que a gente estudava na escola, né? Quando a gente era criança ainda, né? E que está tudo dentro de nós, dentro do nosso corpo. Então, conforme nós vibramos, através dos nossos pensamentos e atitudes, nós modificamos
o nosso corpo, as nossas células, com que nossas células sejam sadias ou doentes. Vibramos e criamos o nosso progresso, ou a nossa pobreza, ou o nosso bem-estar. Então a gente cria tudo dentro da gente, né? Através das nossas vibrações, nós criamos vibração de estresse, vibração de medo, nós criamos nossa escassez, ou nossas doenças, ou nossa cura, ou nosso progresso, né? Então isso está sendo a cada dia mais estudado pela ciência, porque antigamente, como as doutrinas e a religião, os dogmas, fez com que as pessoas distorcessem que vibração era algo espiritual, e não tem nada a ver com o espiritual. Átomos, nêutrons, prótons não tem nada a ver com o espiritual. Nós vemos aí que pessoas são curadas diariamente através das energias, e pessoas também produzem suas próprias doenças, como câncer e doenças autoimunes, através das nossas atitudes e pensamentos. Então isso é uma energia, né? É uma energia que nós estudamos na escola através lá dos prótons, nêutrons, elétrons, né? É uma aula bem avançada, precisa prestar bastante atenção para conseguir entender, mas aqui vocês vão conseguir aprender como lidar com as suas emoções, como lidar com as suas doenças, né? Como ter paz e como conquistar as coisas financeiras, né? Ou relacionamentos, seja lá o que você estiver precisando. Tá bom? Voltamos aqui para a aula. Parte das pessoas estão na beta, certo? Constantemente. Como que a pessoa sai da beta para alfa, para beta? Não, existem várias técnicas, né? É isso que é a ciência da meditação, né? Na verdade. Então, existem meditações que a pessoa vai em teta, aí o Theta Healing, por exemplo, né? A pessoa vai entrar, o terapeuta vai entrar no processo de meditação, de autossugestão, para poder ficar nesse nível teta. E tem, aí quando você entra em meditação profunda, o que é interessante, quando você está em delta, se você está em delta sem dormir, você consegue chegar em delta sem dormir. Por isso é importante meditar sentado, né? Porque se meditar deitado, você entra em delta, você dorme. Tá? E você acorda no dia seguinte recuperado, mas você acorda só no dia seguinte. Então é importante você, quando você quer entrar em processo assim profundo, fazer sentado, com a coluna bem reta, até meio arqueada, assim, sabe? E se concentrar na tua respiração, ou outra técnica. E aí, quando você consegue chegar em delta profundo, desperto, ele dá um rebote e você vai em gama. Estado gama é o estado alterado de consciência. Né? É o estado do samadhi, da iluminação. Certo. E aí, nesse estado ali, você consegue entrar, é como portais que se abrem. E você consegue entrar em outras realidades paralelas. Que é a expansão da consciência. Que é a expansão da consciência, que é o do insight, que é das vivências espirituais profundas, que é da autocura consciente, sabe? Dos processos de regeneração. Hoje em dia tem toda uma ciência através dos sons. Inclusive, eu considero assim que sons, luz, cor é a medicina do futuro. Né? Então, hoje em dia, com vibrações e tudo, a gente já está podendo... a medicina já está usando muito, né? Que seja para acabar com cálculos renais, essas coisas, mas também para agir diretamente no DNA. Eu conheci... tem uma pessoa que chamava Steinheimer, né, o Dr. Steinheimer, lá em Paris, na Escola Politécnica de Paris, que é a engenharia. Sim. E ele desenvolveu uma coisa, achei até interessante, como que chama aquela pessoa... O Américo, né? O Américo Barbosa. O Américo Barbosa. Eu achei interessante que o Américo Barbosa citou o Dr. Steinheimer uma vez, numa palestra deles, assim, nossa, até aqui no livro O Fim do Karma, eu falo do Dr. Steinheimer, né? E eu fui num encontro, quando eu estudava naturopatia, eles fizeram um pequeno encontro, só ele com a nossa classe, assim, umas 10, 15 pessoas. E eu passei a tarde inteira com ele. Caramba. E o que ele fez? Ele deu uma nota para cada proteína. Aí ele pegou, né, eram 27 notas e subnotas, tudo, e ele pegou essas notas e subnotas, e aí ele pegou o DNA da pessoa e deu, o DNA são de aminoácidos, né, e são aminoácidos sempre os mesmos, são como notas, e aí ele deu, então, uma nota para cada um dos aminoácidos, e aí tem toda a sequência de aminoácidos, aí quando você toca isso, sai a música das proteínas, sai a tua música. Uma música pessoal. E aí o que ele fazia? Ele pegava uma música de uma pessoa doente,
e invertia, né? Ou então colocava a música correta e passava para a pessoa como medicamento. Caramba, que incrível. E quando eu cheguei lá, eu achei incrível. Ele estava pé da vida porque ele estava com herpes. Ele disse assim, que o erro dele foi que ele escutou um DNA que tinha codificação para herpes. E aí criou esse herpes. Caramba. Ou seja, a prova viva que a música cura. Claro, né? Que vibra e que codifica todo o nosso corpo. Por isso a grande importância, né, gente? Toma cuidado com o que a gente ouve, né? Com a vibração daquilo que a gente ouve. Pegando o caminho inverso, terem músicas que fazem a gente adoecer ou ficar na escassez. Claro, né? E tem toda música de Pessoal, isso daqui eu vou trazer outros vídeos, né? Que fala sobre as músicas, né? E a vibração das músicas. Vocês dão umas pesquisadas pelo YouTube, vocês vão ver as músicas frequência 465, frequência 411, né? E se você vê a frequência dessas músicas que fala palavrão, que faz apologias, esses tipos de músicas, vibrações muito baixas, que faz com que vocês fiquem hipnotizados, né? E aí as pessoas já estão hipnotizadas quase que o tempo todo delas, elas não percebem, né? Elas acham, é normal, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo briga, todo mundo dorme, todo mundo acorda. Então as pessoas já acham que aquilo ali é uma rotina normal para todo mundo, né? Faz parte da vida humana. Mas não, pessoal. Quando vocês começam a estudar, vocês vão percebendo que vocês são manipulados o tempo todo. Por isso que vocês passam por todas as situações que vocês passam. As pessoas que já estão despertas, elas começam a se alimentar com alimentos diferentes, elas passam a escutar músicas diferentes, elas passam a ter uma vida mais saudável, passam a ter escolhas mais saudáveis, elas passam a não perder tempo com brigas, não ficam em grupos que vibram baixo ou notícias que vibram baixo, novelas que vibram baixo. Então a gente é uma coisa automática na vida da gente, né? Ou a gente vai para um lado ou a gente vai para o outro. Então quem está desperto está indo para um lado, para um caminho. E quem ainda está adormecido continua hipnotizado e nem percebe. Acha que faz parte da vida de todo mundo e está tudo bem, né? E não é. Tudo contém vibrações do jeito que eu acabei de explicar um pouquinho tempo atrás aí, sobre os átomos, prótons, nêutrons, essas misturas de vibrações altas e vibrações baixas, é exatamente por isso. Ou a pessoa ela se mantém sadia em todos os setores da vida dela e ela prospera, ela não tem doenças, né? E se passam por doenças, por algum motivo, elas conseguem se autocurar ou não sofrer mais ainda com essas doenças. E as pessoas que estão hipnotizadas, infelizmente, elas se prendem àquilo ali, elas tendem a piorar a cada dia mais, elas tendem a passar mais dificuldades financeiras, mais doenças, mais brigas, mais falta de paz interior. Tudo isso é porque não se autoconhece, não conhece a verdade, não estudam, né? Então a única coisa que precisa para cada ser humano é o estudo. Como Jesus disse, o conhecimento vos libertará. Então só isso, só os estudos já iam fazer vocês mudar 100% do que vocês vivem hoje, essa agonia, essa aflição, essa falta de tudo, né? Tá bom? Voltamos aqui aos estudos. Mozart, por exemplo, para crianças autistas, e tem toda uma terapia de Mozart terapia, né? Musicoterapia também. E então existem também, e você encontra isso na internet muito, frequências, músicas com frequências para alfa, para beta, para teta, para gama, sabe? E você pode ficar... Meditar ouvindo elas. Você ficar ouvindo elas, pode aprofundar, assim.
Por que a gente não entra nesse estado? As Falta de pessoas conhecimento, comuns? querido. Mas muitas pessoas hoje em dia, às vezes nesse estado, você pode ter uma experiência de quase morte, aquelas EQM. Você vai ter, por exemplo, de repente você vai ter uma revisão total da tua vida, né, no espaço de um segundo, de pouco tempo. Você vai ter sensação de saída do corpo, mas de uma maneira espontânea. Então, o que eles estão percebendo, assim, é que essas experiências, elas estão acontecendo cada vez mais frequentemente, né, na população. E isso tem a ver também com o aumento da frequência Schumann no planeta, né, tem a ver com o aumento da consciência. Esse trabalho que está sendo feito aqui, isso vai aumentando a consciência de uma maneira automática. As pessoas elas vão começar a ter esse tipo de experiência. Tanto é que o pessoal, os budistas, por exemplo, eles não se concentram nos fenômenos. Né? Então, eles não fazem isso para poder ter projeção astral, para poder fazer isso. Mas eles se concentram na meditação, no aprofundamento, porque a meditação dá as condições para você viver aquilo que a tua alma precisa viver naquele momento. Quando você se concentra só, eu quero projetar, eu quero manifestar, eu quero fazer isso, é legal, é bonito, mas você está direcionando toda a tua energia, às vezes, por uma coisa que é o teu ego que está pedindo, e não realmente aquilo que a tua alma necessita, né? Então, às vezes eles chegam num ponto que até falam que a gente não deve procurar, não deve se meter nada com mediunidade, nesse tipo de coisa, justamente por causa desse perigo que a maioria das pessoas caem de acabar sendo levadas pelo desejo do poder e do ego. Das futilidades. Das futilidades de tomada de poder, né? E por que a gente não sai desse armadilha do ego, né? Como que faz para eu saber que algo que eu estou querendo não é da minha alma, mas é do meu ego? Se tiver medo em algum ponto, é do ego. Quando vem da alma, é frequência. Você simplesmente sabe. Você não é raciocinado. Você simplesmente é. Agora, quando você deseja uma coisa por um caminho de raciocínio, para tentar compensar ou se proteger de certas coisas, ou então para tentar desejos de vingança, de reparação, né? Todas essas coisas, às vezes a gente quer poder para mostrar para os outros o quanto eu sou poderoso. Ou então para você se sentir seguro, porque você tem uma insegurança dentro de você, para você se sentir superior. Tudo isso daí é ego. Então, se você deseja com medo, é ego. Mas se você deseja... Simplesmente você sente que aquilo que é alma. Sem nenhuma expectativa, né? Sem querer algo em troca. Sem querer algo em troca e sem nenhuma expectativa do que você vai alcançar. É uma coisa assim tão sutil, porque difícil, você tem que desejar, mas não tem expectativa. É muito difícil. E isso é toda uma arte, sabe? Que isso acontece através do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Então você vai cair, vai se levantar várias vezes, porque quando você vai com expectativa, certamente você vai se decepcionar em algum ponto. Mas por que eu vou querer algo? Essa é uma dúvida minha individual. Por que eu vou querer algo se eu não posso ter expectativa, né, sobre o resultado que aquilo vai me dar? Você vai querer, por exemplo, eu quero, está vindo na minha cabeça, sei lá, né? Eu quero escrever um livro, né? Você quer escrever esse livro por quê? Porque eu quero manifestar isso. Eu quero que essa história ela esteja ali. Mas você está sentindo você está sentindo essa necessidade de manifestar, de colocar no papel, de trazer essas suas ideias aqui, sem nenhuma expectativa. Quando você, por exemplo, você vai escrever um livro, você tem que escrever com o pensamento assim: se uma pessoa ler esse livro dentro de 100 anos e ajudar essa pessoa, já está feito o trabalho. Né? Não escrever um livro pensando assim: nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar famoso, eu vou dar palestra no mundo inteiro sobre isso. Isso aí é ego. Entendi. Perfeito. E se for uma coisa interna, igual a gente estava falando aqui, eu quero elevar minha vibração. E muitas vezes a gente fala, eu quero elevar minha vibração porque minha vibração está baixa. Eu tenho a expectativa de ficar melhor. Esse é o ego. O trabalho que você tem que fazer ali não é eu quero elevar minha vibração, eu quero transmutar essa vibração, aquilo que está causando essa vibração negativa. Então aí é olhar para dentro, olhar a tua sombra, olhar o teu medo, olhar a tua ferida e penetrar para poder curar. Por quê? Porque a ferida, todos os traumas, é uma parte de luz nossa, uma luz divina nossa que nos pertence, que está sequestrada pela dor e pela crença limitante. Se você quiser só seguir sem olhar isso, uma hora você vai cair. É por isso que você fala em alguns conteúdos seus que pessoas que trabalham duro, muitas vezes elas não conquistam o sucesso. Será que tem a ver com isso que a gente está falando? Você trabalha duro tal porque você quer alcançar um nível financeiro melhor e tal. Mas o sucesso não vem nunca. Anos e anos se passam. Eu acho assim, eu observo várias histórias de pessoas que tentaram tudo. E às vezes aquela coisa que ela já vinha fazendo, de repente
acontece alguma coisa e estoura, né? E é porque chegou o momento dela, né? Quando você vai no flow, tudo isso que você criou, que você fez, ela não está carregado de é uma coisa pesada, de derrota, de ficar lutando lá, sabe? De ficar lutando contra a corrente e tudo. Você simplesmente está fazendo. Eu passei, assim, 20 anos da minha vida dando palestras, aulas, assim, para 10, 12 pessoas. Sabe quando eu lancei o primeiro curso da Avatar Sakura? Eu joguei, assim, para uma lista de 20 pessoas, 15 se inscreveram, e a gente começou a dar aula na semana seguinte. Eu passei um ano inteiro dando aula para 15 pessoas. E o trabalho, assim, muito grande, porque era toda semana aula de 3, 4 horas, sabe? Ainda tinha que editar, tinha que estudar para a próxima aula, etc. e tal. Foi uma coisa de louco. E hoje? Só para 10 pessoas no final, sabe? E o resultado que você queria, E assim, que vinha para você não era... Eu só sentia que eu tinha que fazer. Tanto é que ele depois ficou parado 2 anos ali, eu não fiz nada com aquilo, sabe? Mas eu sentia que tinha que fazer. E aí, quando aconteceu tudo e que eu comecei a trabalhar, chegou uma hora, eles falaram assim, agora é a hora de repegar aquele conteúdo e criar o curso Avatar Sakura. Eles, a sua voz, né? Essa minha voz. Certo? As vozes que as vozes interiores, mas o conteúdo já estava pronto. Se eu tivesse, naquele momento, pensado assim, não, eu vou criar esse curso, vai ter 10 mil pessoas, não sei o que e tudo. E aí, se viesse só 10 pessoas, eu ia passar o ano inteiro totalmente frustrada, sendo obrigada a fazer um curso só para 10 pessoas assistirem. Não faz sentido, entende? Você tem que ir fazer aquilo que tem que ser feito sem nenhuma expectativa. Vai e faça. Né? E aí, isso serve. Uma hora vai servir. Tá? Às vezes, né, nem você, às vezes é um trabalho que vai servir para pessoas no futuro. Foi o caso do doutor como que é? Boga, né? O doutor Boga é coreano. E ele, nos anos 50, ele estudou muito e ele descobriu, assim, por contraste, que tinha canais no corpo, né? Muito fininhos, muito pequenos, mas uns canais que não tinham ainda sido percebidos na anatomia. E ele deu esse nome de canais de Boga. E esses canais de Boga, na verdade, são os meridianos. Ele descobriu os meridianos físicos que nós temos no corpo, né? E agora é chamado de sistema primo vascular. Aí o que aconteceu? Eu nem sei se ele ainda está vivo, mas eu sei que ele teve Alzheimer, demência profunda, tudo. Então, esses estudos ficaram esquecidos durante 50 anos, ficaram esquecidos. E aí, 50 anos depois, pessoas da Universidade da Coreia encontraram esses estudos, que estavam tudo escrito em coreano, né? Ele não tinha nem colocado como é que ele conseguiu encontrar isso. Ele não tinha colocado a fórmula do negócio. Mas eles estudaram assim, puxa vida, vamos tentar replicar isso. E aí eles descobriram o sistema primovascular, que hoje em dia é considerado os meridianos, uma prova de que os meridianos são físicos, por isso que funcionam as terapias. Né? Exatamente. E isso vai modificar o planeta. É que ainda não chegou esse conhecimento nem para as universidades, nem para o público. Mas o dia que for realmente mostrado que é um sistema anatômico que funciona, isso vai provar a eficácia da medicina chinesa, a eficácia de todas as terapias. Por quê? Porque dentro desses canais de Boga, por exemplo, flui biofótons, que são partículas de luz que nós mesmos produzimos informacionais. E ali tem... círculos assim de DNA livre, que são células totipotentes que podem se transformar em qualquer célula. Ou seja, esse sistema primovascular é o sistema de regeneração do nosso corpo. Isso é uma coisa revolucionária. E isso veio por quê? Porque ele lá no cantinho dele, ele ficou fazendo isso sem expectativa, ele foi fazendo o que ele podia, sabe? Então a gente tem que fazer aquilo que nosso coração nos manda, sem criar expectativa nenhuma de como isso vai ser utilizado. Muito bom, né? Até porque se a gente pensar a tecnologia que a gente está utilizando aqui, ou a luz, ou a Revolução Industrial, tudo que aconteceu de evolução na história da humanidade, nasceu não assim, né? Foi um fulaninho lá atrás, fez um passo, daí chegou o outro, pegou, fez um estudo, melhorou e por aí vai, certo? Exato. Da mesma forma, o autoconhecimento e as ferramentas que a gente tem disponível, né? E teremos. Quando no curso eu falo sobre a mente e criação, né? Como a nossa mente ela cria. E se você for ver, por exemplo, esse daqui, né? Gente, a gente pode passar uma tarde inteira para ficar falando de todos os fatores para a gente poder ter criado isso. Desde a tinta, desde a tecnologia, né? Para você poder criar, pegar um alumínio e fazer isso. Mesmo tudo que está escrito aqui, o desenvolvimento para a gente conseguir chegar a decodificar isso. Para que isso seja uma linguagem universal, que todo mundo possa entender. A gente não percebe o quanto uma coisinha mínima é resultado de trabalho de milhões e milhões, se não bilhões de pessoas, né, que vieram. É incrível, nós mesmos. Nós somos resultados, se a gente vai contar 13 gerações atrás, tem mais de 1000 pessoas atrás da gente. Não, tem mais de, eu não sei, são centenas de milhares, na verdade. Todos nós somos resultados de centenas de milhares de pessoas para a gente chegar aqui agora. Só que a gente carrega também a memória de todas elas. A gente carrega a sabedoria, a gente carrega os traumas.
Então, cabe a nós aqui poder resgatar tudo isso e realinhar para que a gente possa se tornar o que eu chamo um supercondutor da energia divina. O que seria? O supercondutor da energia divina, que é o que você é. Nós somos esse canal da energia divina que se manifesta através da gente. Nós somos Deus em manifestação. Né? Nós somos o motor, as mãos de Deus para poder manifestar qualquer coisa aqui no planeta. Né? Porque se os espíritos pudessem fazer, então eles construiriam cidades, as coisas apareceriam. Não, tudo tem que ser feito através da mão humana. Muito Só bom. aí já é um poder de manifestação incrível, né? E que a gente nem percebe o quanto nós somos poderosos. A gente tem livre-arbítrio, né, para criar as coisas. Temos livre-arbítrio. Pessoal, aqui é muito interessante esse trechinho aqui, que eu vou até parar, porque senão passa batido, né? Quando ela fala, nós somos a manifestação de Deus. Conforme vocês vão estudando nas outras playlists, vocês vão entender o porquê tudo foi distorcido, o porquê foi criado religiões, o porquê foi criado dogmas, regras e tudo mais para poder fazer com que as pessoas não tenham acesso a essa informação que ela acabou de falar, porque é riquíssimo de informação. Por isso que eu até estou parando aqui, porque senão passa batido, né? Na verdade, e vocês vão ver bastante outros estudiosos falando a mesma coisa, as pessoas, os seres humanos, nós seres humanos, somos um capitalizador de energias de Deus. Então, dentro do nosso corpo, é ligado através da nossa fé, através da nossa vontade, da nossa mente, a gente consegue captar a energia superior de Deus com a gente. Terapias, né, que vem a energia na mão, né? Então é a ligação da nossa fé, da nossa vontade, do nosso pensamento, vem aquela energia e muita gente está recebendo essa cura. Até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Tem esse processo e ninguém nem percebe, porque foi falado outro nome, outro tipo de manifestação, né? Mas é isso, através daquela fé, daquela vontade, tanto da pessoa que quer ser curada, quanto do pastor que está ali orando, aquela fé, ela vem de cima para baixo e a gente capitaliza aquela energia e transmite aquela energia de cura para aquela pessoa. Né? Então isso a gente pode ver na igreja católica, na igreja evangélica, no Reiki, na Allan Kardec, né, que é o passe magnético, nas curas espirituais que existe dentro das casas espíritas, né, as curas espirituais. Essa produção dentro do nosso corpo, ali está acontecendo um atributo entre átomos, prótons, nêutrons que está dentro do nosso corpo, onde formam as células doentes ou células da cura. Então, tudo isso vai estar trazendo para vocês, vai estar trazendo médicos. Na primeira playlist de psicossomática foi falado ali sobre células, a produção de células. É uma médica com 50 anos de profissão que está falando para vocês. É só ir lá dar uma estudadinha lá na playlist de psicossomática, tá bom? Então, continuando aqui. Para criar as coisas, só que esse livre-arbítrio, ele é também sequestrado por todas essas crenças limitantes, sequestrado por pessoas que não querem que a gente utilize o nosso livre-arbítrio, né, em direção à luz. Então, infelizmente, a população até hoje, e agora essa que é a grande mudança, né, de dimensão, de consciência, agora é a gente se libertar e realmente ter o livre-arbítrio. Porque até hoje, você não escolhe isso, você não escolhe uma pessoa, geralmente, por livre-arbítrio. Você escolhe pelo karma, você escolhe pelos condicionamentos sociais, você escolhe pelos condicionamentos familiares. Né? Você acha que é livre-arbítrio? Você acha que você quer mas lá no subconsciente acaba não sendo. Você escolhe a pessoa totalmente por causa dos programas ou indo contra os programas que você recebeu. Você não é livre. É condicionado pelos teus programas. Então a gente não tem livre-arbítrio até quebrar o karma? A gente tem o que a gente chama livre-arbítrio, você pode utilizar, só que a gente utiliza mal por causa dos programas que hackearam o nosso livre-arbítrio.
Aí você cria o que a gente chama de autossabotadores, né? Você acaba sabotando, você acaba escolhendo uma coisa que depois te causa um monte de problema. Que programas seriam esses? São todos religiosos, os programas por exemplo, religiosos. Todos os dogmas são os programas traumas emocionais, familiares, tudo sociais. Isso, Tudo que a gente vê na mídia. É claro, né? Você tem que ser assim, 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 assado. Amor, todas as nossas determinações, né? Amor é sofrimento. Dinheiro é pecado. Dinheiro é pecado. Sabe? Beleza é sim, beleza é sim. Mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou isso, eu não sou suficiente, eu não sou... Tudo isso são programas. Então, mas qual é a solução para isso? É pegar... Autoconhecimento. Você vai para o meio do mato? É o Olim Podcast. Não, Eu sei, autoconhecimento, mas a gente está constantemente sendo bombardeado por pessoas à nossa volta, amigos, familiares. Tem a mídia, tem a rede social, tentando jogar para outro lado. Como que a nossa força interior vai ser maior do que a força exterior? À medida que você vai percebendo onde que te toca. Se tocou, doeu, leva para casa que é teu. Muito bom. Entende? Então pega, se você utilizar todas as coisas que acontecem, cada uma das coisas, aquilo bateu, doeu, opa, vou em casa, vou olhar, vou penetrar, aí serve conhecimentos, que é interessante você ter conhecimentos de autoanálise, né, de autocura, como a FT, ou como Theta Healing, ou como Reiki, meditação, mas é importante você fazer esse trabalho de autoanálise e autoterapia. E aí você vai atrás de cada uma dessas feridinhas que são tocadas pelos dedos da realidade e vai curando uma a uma. À medida que você vai curando, você vai se tornando invulnerável. Você só pode se tornar uma pessoa invulnerável se você curar as suas doenças, não é colocando 10 mil proteções. Essas proteções que a gente coloca, não, eu sou forte, não sei o quê, sabe? São essas proteções, na verdade, se tornam doenças. São as autossabotagens. São as autossabotagens. Se você levar isso muito afinco assim, torna-se doenças psiquiátricas, entende? Você vai chegar... O esquivo, né, do autossabotador, que é o esquivo, por exemplo, aquele que evita as brigas, evita o confronto, evita não sei o quê. Se você levar isso muito a ferro e fogo, você acaba fazendo split, né, de personalidade. Você pode acabar ficando, por exemplo... Bipolaridade, ou então esquizofrênico. Tá? Então, as doenças não são elas a causa do sofrimento, elas são o resultado de um sofrimento profundo do qual a pessoa não sabe lidar. Então, pessoal, é muito interessante aqui, né? Ela falou bastante, eu também falo bastante, todos falam bastante sobre o autoconhecimento. Até Jesus falou isso. O conhecimento vos libertará. Conhecimento qual? De construção civil, de medicina? Não. O conhecimento é o autoconhecimento, é você se entender internamente. Então, a gente, cada um de nós, temos uma maneira de lidar com cada situação, né? Então, tem uns que se fecham no problema. O outro que já briga, já expõe, já piora mais ainda a situação, mas bota tudo para fora. O outro que prefere fugir, esquivar das coisas, né? Não se envolver, esquivar das coisas. Só que o tempo todo a gente faz tudo externamente, né? Se a gente começa a se auto-observar, se autoconhecer, a gente, em cada situação, a gente vai estar enfrentando ela. Não precisa brigar, não precisa se envolver em briga, não precisa se envolver em nenhum tipo de situação que não é agradável, mas você vai se olhar, você vai tirar aquilo ali como experiência, você não vai fugir, porque a maioria das pessoas fogem de tudo o tempo todo, por medo, por receio, porque aprendeu na igreja que não pode, aprendeu dentro da família que não pode, e aquilo ali você vive o tempo todo de mentira, você não se olha, você não se conhece, né? Então esse vazio faz com que você se mantenha afastado da verdade de si mesmo, né? Então você o tempo todo não tem o livre-arbítrio, porque você toma atitudes que condiz com o que você aprendeu na igreja, ou toma atitude que condiz com o que a família quer que você seja, ou toma uma atitude porque aquele emprego te dá mais valor se você fizer daquele jeito, e você, e seu interno, como que fica? Então, as pessoas que estudam, essas pessoas, elas observam, né? Elas colocam o que é importante para elas.
o quanto isso vai causar mal para ela, o quanto isso vai tirar a paz dela, a saúde dela. A maioria das pessoas que são evoluídas, a parte que mais a gente dá valor é a parte da paz interior. Porque quando a gente tem a paz interior, a gente tem o dinheiro, a gente tem a saúde, a gente tem bons relacionamentos. E a maioria das pessoas, elas dão mais importância às coisas materiais do que à paz interior e o autoconhecimento. É por isso que a cada ano que passa, mais temos pessoas com insônia, não conseguem dormir porque está tão presa nos problemas, mais pessoas com depressão, com síndrome do pânico, porque ela está fazendo coisas que ela não quer fazer, e aí ela acaba adquirindo aí a síndrome do pânico, né? E outras doenças, né? Ela colocou aqui até a bipolaridade e a esquizofrenia, né? Então, são doenças emocionais gravíssimas, né? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar essa aula aqui, né? E a gente volta com a segunda parte dessa aula aqui, dessa playlist, tá bom? Beijos fraternos a todos e até breve. Não existem pessoas preguiçosas, mas isso é algo que muitos não entendem. Em todo momento somos influenciados por forças ocultas e, acreditando ou não, isso é real. O mundo é feito de energias boas e más. E existe uma frequência que pode criar um escudo protetor ao seu redor e te livrar de todas essas energias tóxicas que você mantém na miséria. As pessoas acham que tenho que trabalhar muito para conseguir minhas casas, meus carros e todo o sucesso que tenho. Mas não, nada disso teria sido possível se eu continuasse absorvendo as energias negativas que me cercavam. Agora eu entendo isso e é meu dever compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. E quem te ensinou isso? Porque eu conheço sua história. Você era pobre e agora é multimilionária e dona de uma empresa multinacional. Tudo que eu sei devo a um físico coreano. Ele fez vários experimentos e provou que isso é real. Fiz um teste de 30 segundos com ele e descobri por que não estava prosperando.